Glória a Deus. Amém, irmãos? Eu quero compartilhar com vocês algo que está no meu coração. Eu também tive a oportunidade de conversar com a irmã Vânia, que estava no coração dela. Eu queria que vocês abrissem comigo lá em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 17. Pastor Raimundo, muito obrigado por essa oportunidade maravilhosa. Gente, como vocês são privilegiados por ser pastoreado por pastor Raimundo e irmã Vânia, viu? Meu Deus do céu. Uau. Deus é bom demais. 2 Samuel 5,17 diz assim, quando os filisteus souberam que Davi havia sido ungido rei sobre Israel, subiram todos em busca dele. Assim que tomou conhecimento dessas notícias, Davi desceu à fortaleza. No versículo 18 diz assim, os filisteus chegaram e se espalharam pelo vale de Refaim. 19, então Davi consultou o Senhor, devo atacar os filisteus? Indagou ele. Tu os entregarás nas minhas mãos? E Yahvé respondeu Davi, ataca. Certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Em seguida Davi se dirigiu no versículo 20, à cidade de Baal-Perazim, e ali os venceu e declarou, assim como as águas avassaladoras de uma enchente abrem o seu caminho, pelas minhas mãos, Yahvé derrubou as fortalezas dos meus inimigos e os destruiu diante dos meus olhos. Então, o lugar daquela batalha passou a ser chamado de Baal-Perazim, o Senhor que rompe os obstáculos. Diga, o Senhor, Ele rompe obstáculos. Amém. Glória a Deus. Eu quero falar algo com vocês nessa noite, é que nós estamos vendo uma situação onde o povo de Israel estava enfrentando uma perseguição pelo exército dos filisteus. Essa não era a primeira, nem seria a última, mas o mais interessante é que em todas elas, Davi, enquanto reinava em Israel, decidia de fato trazer Deus para participar das suas batalhas, consultando a Deus. Davi, ele não pede um sinal a Deus, mas ele consulta a Deus. E quando ele consulta, ele descobre a vontade de Deus, e então depois que ele descobre, ele começa a agir. Ele não agia para depois perguntar, ele perguntava para agir. E eu penso que isso fazia com que Davi sempre tivesse vitória, porque Deus, ele não só dizia que Davi podia avançar, mas como ele dizia, como Davi podia avançar. Amém? Glória. Todas as vezes que a gente coloca o nosso coração, aplica a nossa vida, o nosso coração diante do Senhor, sempre consultando Ele, então eu penso que Deus sempre vai estar disposto a nos dar um plano de vitória. Um plano que nos leve à vitória. Aqui exatamente, a Bíblia está falando que por causa dessa vitória que o povo de Israel teve sobre os filisteus, Davi decidiu mudar o nome daquele lugar onde a batalha aconteceu. Era chamado de Baal-Perazim, o Senhor que rompe os obstáculos. Quando nós falamos sobre a palavra sobre rompimento, nós estamos falando sobre rasgão, abertura, ruptura. Quando nós falamos sobre obstáculo, é tudo aquilo que causa dificuldade, impedimento, barreira. Tudo aquilo que pode atrapalhar a nossa progressão, o nosso avanço. Tudo aquilo que pode impedir com que a gente atinja algum alvo. Então, quando Davi diz, olha, esse lugar aqui será um lugar que se chamará Baal-Perazim, o Senhor que rompe o obstáculo, ele estava dizendo justamente o seguinte, o rompimento de obstáculo é uma paralisação de algo que estava atrapalhando o seu avanço e o seu crescimento. Era como se ele dissesse assim, a partir de agora, tudo que os filisteus estavam tentando fazer com que a gente não avançasse, a gente não crescesse, a gente não progredisse, então isso caiu por terra agora. Agora chegou a hora de a gente avançar. Agora chegou a hora de a gente prosseguir. Algo foi rompido, algo foi quebrado, houve um rasgão, houve uma ruptura, e ninguém pode mais nos parar. Amém? O Senhor agora rompeu os obstáculos. Onde tinha obstáculo, agora houve rompimento. Diga, onde tinha obstáculo, houve rompimento. Amém. Aleluia. Agora, quando nós lemos 2 Samuel capítulo 5, versículo 17, a gente vai ver essa mesma passagem em 1 Crônicas, capítulo 14, versículo 11. Mesma história.
Só que lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 11, diz assim: em seguida, Davi partiu com os seus soldados e chegaram a Baal-Perazim, onde Davi derrotou e exclamou: Deus dizimou os meus inimigos, da mesma forma que um grande e inesperada enchente causa terrível destruição. E por esse motivo deram àquela região o nome de Baal-Perazim, o Senhor que rompe os obstáculos. Agora, nós estamos lendo o capítulo 11 em seguida, mas quando chega no versículo 13, capítulo 14, versículo 11, quando chega no versículo 13, a Bíblia diz assim: e os filisteus voltaram a atacar o vale. Perceba, mesmo depois de ter tido a primeira vitória, os filisteus eles decidiram de novo se levantar contra o povo de Israel. E diz assim: os filisteus voltaram a atacar o vale. Versículo 14 diz: novamente. Diga comigo, novamente. Observe, a Bíblia diz novamente. Isso mostra que em algum momento anterior Davi já tinha feito isso, mas novamente Davi busca e consulta a Deus, que ele respondeu: agora, pois, tu não atacarás pela frente, mas dá a volta por trás e ataca-os defronte à amoreira. Amém? Davi, ele poderia não buscar ao Senhor, não fazer isso novamente, mas simplesmente ficar com a experiência passada. Já que deu certo, eu posso aplicar ela de novo. Mas perceba, o que faz a gente ter vitória não é aplicar as experiências passadas, nem ficar com as informações passadas, mas a revelação atual. Aquilo que Deus tem para as nossas vidas. A vitória do passado não nos garante necessariamente a vitória do presente. A mesma dependência que Davi teve no passado para vencer, é a mesma dependência que Davi está tendo agora para vencer e romper todos os obstáculos. O mesmo Deus que foi com Davi no passado, era o mesmo Deus que estava com Davi agora no presente. Eu não sei se você percebe, irmãos, mas agora você pode estar passando por algum desafio, agora você pode estar passando por alguma dificuldade. E a gente esquece muitas vezes que no passado já passamos por desafio, já passamos por dificuldade. Agora, é fato, passamos porque chegamos até aqui. E nós não podemos esquecer que no passado nós só conseguimos passar pelos desafios porque Deus esteve conosco. E o diabo quer nos apresentar agora um Deus derrotado, achando que por causa de estarmos nesse tempo, no tempo presente, Deus agora mudou. Não, Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus. Se Deus nos deu vitória no passado, Ele nos dá vitória hoje também. Ele sempre vai nos dar vitória. Aleluia. Quando o diabo muitas vezes se levantar dizendo: e agora? Como vai ser? Você vai dizer: vai ser da mesma forma que foi antes. Eu vou continuar dependendo do Senhor e o Senhor continuará me ajudando. E se eu venci no passado, eu continuarei vencendo agora. Porque o Senhor não mudou. Aleluia. Está aqui comigo ou não? Aleluia. Tudo que nós precisamos fazer é sempre depender do Senhor. Oh, glória. Então, se Davi tivesse feito a mesma coisa, no sentido do mesmo plano, tivesse seguido o mesmo plano, fielmente que ele seguiu e obteve a vitória, ele não teria tido a vitória agora. Porque agora o plano mudou. As estratégias mudaram. E eu penso que, para esse tempo, de forma profética, o Senhor tem novas direções e novas estratégias para nós. A estratégia antiga nos trouxe até aqui, mas a estratégia nova vai nos levar ao lugar que precisamos estar. Aleluia. Amém. Oh, glória. Aleluia. Em outras palavras, o rompimento de obstáculo, ele não vem por repetição, ele vem por revelação. Todo momento nós precisamos estar sempre dependendo do Senhor para aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Todos os momentos. A nossa vitória não depende da nossa inteligência, ou da nossa capacidade, ou da nossa esperteza. A nossa vitória depende da nossa dependência de Deus. Quanto mais dependermos de Deus, mais estaremos prontos para sermos vitoriosos. Aleluia. Amém, irmãos? Agora perceba, no versículo 15, ele diz algo bem interessante. Ele diz assim: assim que ouvires o barulho de uma marcha por sobre as copas das amoreiras, sairás a batalha, porque terá saído adiante de ti. Desculpa, vamos lá.
Assim que ouvires um barulho de marcha por sobre as copas das amoreiras, sairás à batalha, porque Deus terá saído adiante de ti para ferir todo o exército dos filisteus. Versículo 16 de 1 Crônicas, capítulo 14, diz: Davi procedeu exatamente como Deus lhe havia orientado, e eles derrotaram todo o exército dos filisteus, desde Gibeão até Gezer. Oh, glória a Deus! Às vezes as pessoas elas acham difícil cumprir os planos de Deus. Às vezes elas acham que o plano de Deus não faz sentido. E às vezes realmente não vai fazer sentido, porque nem precisa fazer sentido para nós quando já faz sentido para Deus. O que a gente precisa simplesmente é obedecer o plano de Deus. Então, quando nós olhamos aqui, o que me chama a atenção é que o Senhor disse para ele o seguinte: olha, assim que ouvires o barulho da marcha, o Senhor está falando para Davi, assim que ouvires o barulho da marcha. O Senhor não estava dizendo que o exército, o adversário, ia ouvir o barulho, mas Davi e o seu exército iria ouvir o barulho. E ele estava dizendo, assim que ouvir o barulho de marcha por sobre as copas das amoreiras. Perceba, por sobre as copas. Ele estava falando de algo sobrenatural que ia acontecer. Não é entre as copas. Não é algo por baixo. É algo por cima. Ele disse, quando você ouvir o barulho, um barulho de marcha por sobre as copas, então é Deus indo na sua frente. É Deus marchando em seu favor. E quando você ouvir isso, servirá de um sinal para você poder atacar. Está comigo ou não? Eu quero trazer esse exemplo para você, porque o Senhor sempre, diante das dificuldades, vai trazer para nós um elemento que precisamos utilizar por meio da fé. Nós vamos precisar abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para ouvir coisas que ninguém está ouvindo, se quisermos vencer aquela situação. E muitas vezes direcionamentos vão vir ao nosso coração, que talvez não venha para o coração de outras pessoas, embora estejam tão próximas de nós, embora estejam tão perto de nós, mas o Senhor quer que a gente abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos. E quando a gente abre os nossos olhos, nossos ouvidos, Ele nos leva a estar por cima e não por baixo. Aleluia! Você está aqui ou não? E eu quero que você entenda sobre isso, irmãos, porque aqui é um elemento sobrenatural. Na antiga aliança, há um elemento sobrenatural, porque ele diz, olha, quando você ouvir o barulho de marcha por sobre as amoreiras, por sobre a copa das copas das amoreiras, sairás à batalha, porque Deus terá saído diante de ti para ferir todo o exército do filisteu. A Bíblia diz que ele fez prontamente, exatamente como Deus havia dito, e ele obteve a vitória. E é sobre isso que eu quero falar com você. Eu quero falar justamente sobre essa situação que nós precisamos sempre entender que Deus, Ele está pronto para pegar junto conosco. E vão ter situações onde vão existir adversários, desafios, e óbvio que isso eu não estou falando sobre pessoas, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é justamente no sentido de podermos paralisar e derrotar todas as obras de Satanás. Os desafios que muitas vezes o diabo quer se levantar. E aqui é uma tipificação para nós ficarmos atentos e espertos de que em um momento os filisteus vieram atacar e o Senhor disse para Davi, vai de frente a eles, de frente e ataca, e ele venceu. Por outro lado, por outro momento, os filisteus vieram novamente e o Senhor deu outra estratégia. Mas nessa estratégia o Senhor só não falou ataca. O Senhor disse, agora você vai ouvir o som de um exército marchando sobre as amoreiras. E agora a gente precisa ficar sempre atento, porque nesse momento ele estava ali, para, em alguns instantes, enfrentar uma batalha. E Deus estava também, em alguns instantes, para trazer a sinalização para ele. Às vezes, de uma batalha, tudo que o diabo quer é que a gente se distraia, mas tudo que Deus quer é que a gente fique atento às instruções dele. As instruções dele podem vir antes da batalha, durante da batalha, depois da batalha. Ele está sempre disposto a falar conosco. Você está aqui ou não? Aleluia.
Mas o que eu quero te dizer é que o Senhor está disposto a nos tirar do natural para colocar no sobrenatural. Mostrar para nós, irmãos, que as estratégias não vêm da terra, vêm dos céus. O plano não é humano, é divino. Porque se fosse humano, você já teria feito, já teria dado certo. Na realidade, podemos até já ter feito e por isso não deu certo. Aleluia. Aleluia. Se Deus for o plano A, nunca vai existir o plano B. Então agora, a gente precisa começar a sair daquilo que é natural e ir para o sobrenatural. Sair de baixo e estar por cima. Amém? Sempre pronto para ouvir. Esse é o comando, então eu estou pronto. A palavra chegou, o rema chegou ao meu coração, então eu vou agir naquilo que Deus está mandando. E é certo que eu receberei a vitória. Você está aqui ou não? Então, eu penso que isso está muito conectado com o que a Bíblia diz lá em Deuteronômio, capítulo 28, a partir do versículo 1. Em Deuteronômio 28, versículo 1 diz: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhe dou, o Senhor, seu Deus, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Diga, muito acima. Não é simplesmente acima, mas é muito acima. Diga, eu estou muito acima. O diabo quer que você tenha uma visão embaçada, míope, sempre fazendo com que você esteja olhando o obstáculo, olhando para a montanha, sem necessariamente saber o que está por trás dela. Mas Deus quer te tirar dessa visão horizontal. Deus quer te dar uma visão mais vertical. Deus quer que você olhe por cima. Amém? Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de viajar e pegar um avião e você percebe que enquanto você está voando, você consegue ver coisas lá de cima que você não consegue ver coisas aqui de baixo. Lá você consegue ter uma visão mais ampla, mais macro, mas você consegue maximizar aquela visão. E é engraçado que aquilo que era tão grande se torna pequeno quanto mais você sobe. Quanto mais eu subo, quanto mais eu permaneço nessa posição que eu já estou em Cristo, mais eu consigo enxergar o verdadeiro tamanho do problema. Já viu aqueles desenhos animados que você está assistindo lá e às vezes aparece uma imagem de um animal, um leão, algo feroz assim, uma sombra, né? E quando vai lá aquela cena fazendo aquela suspense, né? E quando vai mostrar é um gatinho. Já viu? É isso que o diabo muitas vezes quer fazer. A preocupação é justamente dar uma grande sombra a um pequeno problema. Às vezes, o problema é desse tamanho, o diabo quer nos mostrar desse tamanho. Aí é como se o Senhor estivesse dizendo, venha, olha aqui de cima e eu vou te mostrar o real tamanho do problema. E quando você olha de cima, você diz, meu Deus do céu, é só isso aqui? Então, quando você olha dessa forma, aí Salmo 127, se eu não estiver enganado, se cumpre. Se o Senhor não edificar a casa, né, não tem quem edifique. Se o Senhor não guardar uma cidade, em vão são a sentinela. Mas a Bíblia diz que aos seus amados Ele dá enquanto dorme, enquanto descansa. Amém? Nós não podemos deixar um problema roubar a nossa paz, nós não podemos deixar o problema roubar a nossa alegria, nem determinar as nossas emoções, nem os nossos sentimentos, nem o nosso estilo de vida. Por quê, irmãos? Porque tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Aleluia, aleluia. Aleluia. Nós precisamos de vez em quando falar para o diabo, diabo, você não vai se cansar aqui, você não vai se cansar de me mostrar essa situação maior do que realmente é, não. Porque você sempre fez isso, mas você sempre perdeu. A gente tem que ficar atento
Porque, irmãos, de fato, esse problema que pode estar existindo, esse desafio que possa estar existindo, ele vai passar. Há uma pesquisa nos Estados Unidos que diz que 80%, chega a ter 80%, normalmente, daquilo que as pessoas se preocupam, no final das contas, elas conseguem superar. E depois elas olham e dizem, meu Deus, por que eu perdi tanto tempo me preocupando com essa questão? Você está aqui ou não? Então, a Bíblia está falando justamente em Deuteronômio 28, a partir do versículo 1, que se nós obedecermos fielmente ao Senhor e seguirmos cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje o Senhor nos dá, Ele nos colocará muito acima de todas as nações da terra. Diga, de todas as nações da terra. Glória a Deus. Agora, perceba algo bem interessante, é que quando nós olhamos aqui em 2 Reis, capítulo 6, versículo 15, a Bíblia vai falar sobre uma situação que parecia impossível de vencer, muito difícil de ser vencida. Era quando o exército da Síria se levantou contra o profeta Eliseu, porque simplesmente o profeta Eliseu estava nessa posição de estar por cima e não por baixo, discernindo justamente o que aquele rei estava tramando contra o rei de Israel. E ele simplesmente chegava e conseguia discernir e passar as informações para o rei diante daquilo que o rei da Síria falava dentro do seu quarto. Então o rei da Síria levantou um grande exército para vir contra Eliseu. E simplesmente quando o moço, o servo de Eliseu, abre a porta ou abre a janela, ele vai ver exatamente aquele grande exército que veio para pegar o profeta Eliseu. Então, em 2 Reis, capítulo 6, versículo 15, diz assim, no dia seguinte, Eliseu levantou-se ao romper da aurora e saiu. E eis que um batalhão cercava toda a cidade com cavalos e carros de guerra. Seu servo lhe indagou, ai, meu senhor, o que haveremos de fazer? E o profeta acalmou, dizendo, imagine como ele deveria estar com medo, imagine como ele deveria estar ocupado, mas um homem de Deus anda em paz, mesmo diante de um exército, mesmo diante de um desafio. Ei, irmãos, nós temos a paz que excede todo entendimento sobre nós, mesmo diante de um desafio. Aleluia. Aleluia. Alguém diz, mas eu estou em um desafio, mas o desafio não precisa estar em você. Então, ele disse, ai meu Senhor, o que haveremos de fazer? E o profeta acalmou, dizendo, não tenha medo, porquanto são mais numerosos que estão conosco do que os que estão com ele. Aleluia. Se fosse nos dias de hoje, a gente pode falar o que está escrito no Novo Testamento, não é somente o que estão conosco, mas o que está em nós. É maior do que o que está no mundo. Então ele diz, não tenha medo, porque são mais numerosos que estão conosco que estão com ele. Versículo 17 diz, em seguida, Eliseu orou, suplicando, Senhor, abre os olhos dele, a fim de que consiga ver. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. Meu Deus do céu, eu fico imaginando se Eliseu ele não orasse, aquele moço iria ter uma visão limitada, sem saber que mais eram um número, né? Maior era o número do exército do Senhor para protegê-lo do que aquele exército que ele podia ver. Então, às vezes, nós estamos assim, nós estamos com essa visão limitada, olhando o problema, quando Deus já tem a solução do problema. Você sabe o que é que mexe comigo agora? Vem no meu espírito uma passagem, que a Bíblia fala para nós lá em Atos, eu acho, capítulo 12 ou 14, quando a Bíblia diz assim, eu não vou lá para nós ganharmos tempo, diz que Pedro, ele foi preso, Tiago já tinha sido morto a fio da espada, e agora a Bíblia diz que a igreja orava fervorosamente pela vida de Pedro. Irmãos, é impressionante, porque quando você lê esse versículo que diz que a igreja orava fervorosamente pela vida de Pedro, em algumas versões bíblicas diz que enquanto eles oravam fervorosamente, o anjo do Senhor foi lá naquela prisão, acordou Pedro, tirou Pedro da prisão, mesmo preso nas correntes, mesmo os guardas na porta, mesmo com toda dificuldade, ele saiu daquele lugar. Até que Pedro, em algum momento,
pensou que estava tendo uma visão, pensou que estava sonhando. É como se as escamas caíssem dos seus olhos até que ele percebeu que estava fora daquele lugar. Às vezes você está aqui hoje, orando, pensando assim, vai que eu esteja orando e algum dia Deus se move. Quando na realidade você pode estar orando e agora mesmo, durante a oração... irmãos, deixa eu te falar, agora mesmo enquanto nós estamos orando, Deus está agindo lá. Eles não sabiam que um anjo estava ali livrando Pedro, mas eles estavam orando, crendo. Às vezes você está aqui orando e você não sabe do que está acontecendo lá fora. Mas eu vou lhe dizer, a qualquer momento Pedro vai bater na sua porta. Mas quando Pedro bater, não fica igual aquela serva que disse, vixe, é Pedro mesmo. Esqueceu de abrir a porta e disse, eu acho que é um fantasma, acho que é alguém lá. Não, irmãos, não fica assim, atordoado, não. Crê que enquanto você ora, Deus age. Como é, pastor? Por que eu estou falando isso para você? Porque daqui a pouco o culto termina. Aí quando o culto terminar e você receber a resposta, aí você diz, meu Deus, será que é mesmo que não funcionou? Não, então você já fica com a expectativa que o culto terminou, algo já aconteceu. Me ajuda aí. Me ajuda. Irmãos, a sua oração tem poder, irmãos. Amém. Nós não estamos servindo ao grande eu era, nós estamos servindo ao grande eu sou, irmãos. Ao El Shaddai, o Todo-Poderoso. Enquanto nós estamos aqui orando, então Deus está agindo em nosso favor. Amém? Então vamos lá. Está o profeta lá, então dizendo, Senhor, abre os olhos. Faz ele começar a ver, faz ele começar a enxergar. Então depois que ele enxerga, ele começa a ver que Deus estava agindo em favor dele. Irmão, será mesmo que Deus vai precisar ficar abrindo nossos olhos para que a gente creia no que a Bíblia já está dizendo? Eu penso que não. Eu penso que com os olhos abertos, ou os olhos sem estarem abertos, nós precisamos confiar na palavra. Se a Bíblia diz que Ele nos guarda, Ele nos guarda. Se a Bíblia diz que Ele nos provê, Ele nos provê. Se a Bíblia diz que Ele nos cura, Ele nos cura. Se a Bíblia diz que Ele nos abençoa, Ele nos abençoa. Se a Bíblia diz que Ele nos protege, irmãos. Se a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, somos mais do que vencedores. Nós não podemos revelar a nossa incredulidade dizendo para o Senhor, Senhor, abre os meus olhos. Não, simplesmente crer no que é aquilo que está escrito. Você está comigo ou não? Em outras palavras, aquele moço precisava estar em uma posição que o profeta já estava. O profeta já sabia que o Senhor iria guardá-lo, mas aquele moço, ele não tinha essa certeza. Ele tinha dúvida se isso poderia acontecer ou não. É sobre esse lugar que nós precisamos estar. Não é um lugar físico, mas é um posicionamento de estarmos nesse ambiente mais alto, de sairmos do natural, de estarmos no sobrenatural, de saber que ainda que o desafio esteja diante dos nossos olhos, o Senhor sempre nos guardará. Sempre nos guardará. Amém. Aleluia. O que é que nós estamos fazendo nessa noite? Saindo do natural. Oh, glória. Aleluia. Deus é bom. Em Salmos, capítulo 18, versículo 33, a Bíblia diz assim, toma os meus pés ágeis como os da corça. Toma os meus pés ágeis como os da corça, sustenta-me firme nas alturas. Perceba algo interessante. A corça é um dos poucos animais que consegue chegar ao topo de uma montanha, porque eles têm uma firmeza nas suas patas, nos seus pés, que nenhum outro animal tem. Então eles conseguem ter essa firmeza para subir, escalar determinadas montanhas tão altas que chega ao topo da montanha. E por eles estarem lá no topo da montanha, então eles ficam mais protegidos de predadores. Então a corça, ela tem essa facilidade de se proteger estando em lugares altos.
ela tem essa possibilidade de, por ela conseguir estar em um lugar mais alto, em lugares mais altos, então ela se sente mais protegida. Vocês estão aqui comigo ou não? O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que nós precisamos ter essa consciência que nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Ele já nos colocou nos lugares altos, onde de fato o predador não consegue nos alcançar. Não consegue nos matar. Não consegue nos roubar. Não consegue nos destruir. Aleluia, você está aqui? Então ele faz esse paralelo, mostrando que assim como a corça, ela consegue estar em lugares altos, assim somos nós. Perceba algo bem interessante. Eu vou melhorar isso aqui. A palavra de Deus mostra para nós algo bem interessante. Se você for ler lá em Abacuque, se você for ler a história lá de Abacuque, você vai ver que o povo de Israel estava sofrendo muito por conta justamente da sua desobediência. E Abacuque começa a trazer profecias para o povo, falar com Deus também em relação ao povo. E você vai ver que ele recebe as instruções para que o povo pudesse andar pela fé. Por isso que lá em Abacuque diz que o justo viverá por sua fé. Mas isso é tão interessante que quando nós lemos Abacuque, capítulo 3, versículo 17, é um texto que nós conhecemos que diz assim, Abacuque, capítulo 3, 17, diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, o gado morra nos currais. Ele diz, eu, todavia, me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Então, em outras palavras, mesmo que esteja tudo desmoronando, mesmo que eu não veja com os meus olhos naturais nenhum resultado diante dos desafios, todavia eu exultarei no Deus da minha salvação. Amém, irmãos? O problema é que a gente para por aí e esquece o versículo 19. O versículo 19 diz assim, Yahvé Adonai, o Senhor soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como da coça. Faz-me caminhar por lugares altos. Aleluia. Quem nos faz caminhar por lugares altos? O Senhor, irmãos. Esse lugar onde nós não somos atingidos. Esse lugar onde nós somos guardados. Aleluia! Que lugar alto é esse? É o lugar onde nós olhamos a situação e nós não nos envolvemos com ela. Nós permanecemos alegres em Deus. Exultando no Deus da nossa salvação. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta, os gados sumam dos currais. Ele diz, todavia eu me alegrarei no Senhor. Porque Ele me faz andar como o da costa, me colocando em lugares. Quando você está nesse lugar alto, irmãos, e eu não estou falando de algo físico, literal, mas eu estou falando de abrir um posicionamento, então você não se abala com aquilo que está lá embaixo. Aquilo que está lá embaixo passa, aquilo que está lá embaixo acaba, porque você está acima disso. Oh, irmão, nós estamos acima da dificuldade, nós estamos acima da escassez, nós estamos acima da pobreza, nós estamos acima da doença, nós estamos acima do câncer, nós estamos acima da dívida, nós estamos acima do prejuízo. Ele me faz caminhar em lugares altos. Aleluia. 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 Eu estou mexendo para você, eu estou sendo abençoado aqui, irmão, você não tem noção. Você vai sair daqui flutuando. Aleluia. Aleluia. Não é um lugar alto onde você se torna altivo,
orgulhoso, prepotente. Não, é um lugar alto, de refúgio, de confiança, de segurança, de dependência. Em Deus, porque é Ele que te leva para esse lugar alto. Aleluia. 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 Cadê o grupo de louvor, por favor? Pode vir aqui, por gentileza. Em Lucas, capítulo 10, versículo 19, eu sei que você sabe sobre esse versículo, mas eu quero te lembrar. Diz, atentai. Observe, Jesus dizendo atentai. Em outras palavras, ele está dizendo, preste atenção. Se fosse falar nos dias de hoje, ele está dizendo, fique ligado. Atentai. Eu vos tenho dado toda a autoridade para fazer o que, irmãos? Pisar. 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 Pisar em serpentes e escorpiões. Assim como sobre todo o poder do inimigo. E nada nem ninguém vos fará qualquer mal. E nada nem ninguém vos fará qualquer mal. E nada nem ninguém vos fará qualquer mal. Em nada e ninguém. Ele diz que nós iremos pisar em serpentes e escorpiões. Ele poderia dizer que nós iremos chutar as serpentes e escorpiões. Mas ele está dizendo que nós vamos pisar em serpentes e escorpiões. E aí, deixa eu te falar uma coisa. Eu não tenho um problema, diferente da minha esposa, quando eu vejo, por exemplo, uma barata. Eu tenho um problema quando eu vejo um gato. Se o gato parar na minha frente e fizer assim corcunda, eu fujo dele. Mas quando você vê um inseto, um bicho, então você não chega para ele e diz assim, ó, por favor, vá embora. Por favor, volte para o lugar onde você estava. Por favor, me dê licença. Irmãos, preste bem atenção. O que o Senhor está querendo nos mostrar é que se as serpentes e os escorpiões, eles não saírem do lugar, nós vamos estar por cima. Por cima, nós vamos pisar. Essa mesma palavra significa pisotear no grego. E essa mesma palavra significa colocar os pés sobre. Eu vou ler de novo o versículo. Ele diz, e eu vos tenho autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões e assim sobre todo o poder do inimigo. E nada nem ninguém vos fará qualquer mal. Então perceba, você vai estar acima. Acima de quê? De todo escorpião. De toda serpente. O seu lugar não é estar no mesmo nível. Não é estar embaixo. É estar por cima. Estar por cima é o lugar de autoridade. A Bíblia diz, se nós lêssemos lá Deuteronômio, a partir do 28, versículo 1, que nós lemos, que estamos muito acima. Se continuássemos lendo, ele diz que ele nos faz, ou nos fez, como cabeça e não como cauda. Por cima, diga eu estou por cima. Mais uma vez, diga eu estou por cima. Fecha seus olhos e deixa seus ouvidos ouvir o que você está falando. Diga, eu estou por cima. Amém. Mas eu quero terminar com isso. Em Mateus capítulo 14, versículo 22. A Bíblia diz assim. Em Mateus capítulo 14, versículo 22. Diz, imediatamente.
Após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Versículo 24 de Mateus capítulo 12 diz: todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com ele andando por sobre o mar. Versículo 26 diz: quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma? E gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus respondeu: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando a força do vento, teve medo, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Cessou o vento. Diga: cessou o vento. Perceba algo bem interessante. Eu sei que existem tempestades, desafios que vão surgir na nossa vida, mesmo fazendo a vontade de Deus. O problema é que as pessoas, elas pensam que mesmo estando fazendo a vontade de Deus, elas não vão enfrentar desafios. Os desafios vão surgir. Jesus, ele disse que, lá em João, ele disse que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa palavra mundo vem da palavra cosmos. E essa palavra cosmos significa sistema e ordem. Em outro versículo ele diz que o diabo, ele é o príncipe desse mundo. Então o diabo, ele está regendo essa ordem, esse sistema. Mas perceba que Jesus disse: eu venci o mundo, eu venci o sistema. Ele não disse: eu destruí o sistema, mas ele disse: eu venci ele. Mas se você for olhar depois no Novo Testamento, a Bíblia diz assim, ó: e essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Quais são as boas novas? É que essa mesma fé que vence esse sistema maligno, esse sistema do diabo, é a mesma fé que estava sobre Jesus e ele venceu. A questão não é o sistema, a questão não é o desafio, a questão não é a aflição. A questão é se eu estou nessa situação em fé. Porque a vitória que vence o cosmos, o sistema, o mundo, é a nossa fé. Está Jesus andando sobre as águas. O mar revolto. Uma tempestade ali de vento. Tudo, o barco dos discípulos sendo açoitado pelas ondas. Jesus andando. Pensa que é um fantasma. E disse: sou eu, não tem mais, não tenha medo. Mas naquele momento em que Jesus fala isso, Pedro disse: então se é tu mesmo, manda eu ir ter contigo. Jesus disse: vem. Mais interessante é que antes de Pedro sair do barco e andar sobre as águas, o mar estava da mesma forma, o vento também, mas Jesus já estava ali andando sobre as águas. Escuta o que eu vou lhe dizer. Em um outro momento, Jesus está no barco com os discípulos. Vem uma outra tempestade. Então os discípulos ficam com medo, acorda Jesus e diz: mestre, não te importa conosco? E Jesus mostra que se importava ou não. E diz: mar, aquieta-te, vento, emudece-te. E cessou e se fez bonança. Mas agora existe outra tempestade. Não me pergunte o porquê. Mas Jesus agora não repreendeu. O que é que isso significa? É que vão ter situações que você vai orar e vai ordenar. E imediatamente as coisas vão mudar. Mas eu quero lhe dizer que independente de qual cenário esteja, se a mudança for instantânea ou não,
você não vai parar. 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 Se o vento não se aquietar, você vai andar sobre o vento. Ou sobre o mar, desculpa. Se o vento não parar, você vai continuar andando sobre as águas. Se o mar estiver revolto, você vai continuar andando sobre o mar. Não importa o cenário. O que importa é que nós iremos prevalecer de qualquer jeito. De qualquer forma. Às vezes as pessoas estão assim esperando. Não, deixa passar um pouquinho essa tempestade. Já viu quando tem chuva? Se escora, diz não, deixa aquietar um pouquinho. Deixa passar um pouquinho que eu vou. Está chovendo muito forte. E às vezes a gente está levando isso para o espiritual. Às vezes está uma situação e a gente está se acovardando com medo, chamando isso de cautela, quando na verdade é medo. Não, deixa eu te falar uma coisa. O Senhor nunca nos ensinou que diante do desafio a gente retrocede. Não, diante do desafio, partimos para cima. Deus não se agrada naqueles que retrocedem, mas naqueles que avançam. Eu estou por cima, eu não estou por baixo. Se o diabo não sair, eu passo por cima. Jesus estava dizendo: se eu posso andar sobre as águas, sobre as circunstâncias, você também pode, Pedro. Você também pode, Pedro. Ei, você pode. Você pode, você pode, você pode, você pode, você pode, você pode, isso, você pode, você pode, você pode, você pode, ei! Nós podemos! Escuta, escuta. Jesus naquele momento não disse que ele deu uma ordem e o vento cessou. Mas a Bíblia diz que depois que Pedro começou a afundar e Jesus repreendeu ele por causa daquela dúvida, ele sentiu medo, olhando para a força do vento, quando deveria olhar para a palavra que o fez andar sobre as águas. Tirou os olhos da palavra, tirou os olhos de Jesus e colocou nas circunstâncias e começou a afundar. Mas Jesus não deixou ele lá. Jesus trouxe para cima. Trouxe para cima. Puxou. Dizendo para ele, seu lugar não é embaixo. Eu não sei se você chegou aqui afundando, mas hoje a boa e poderosa mão do Senhor, o seu braço forte, sai daí, sai daí, seu lugar é em cima, sobre o mar, sobre a circunstância. O Senhor não está te julgando, Ele está te levantando. Bora, meu filho, bora aprender de novo. Então você estava lá começando e daqui a pouco a pressão aumentou e você afundou. E o Senhor está dizendo, bora, bora, de novo. Eu estou aqui com você. Meu filho, meus 3 filhos. Bernardo, é tantos. Benjamin, Benício. 8 meses para 1 ano. Ó, andando, gateando, daqui a pouco fazia assim e caía. Aí eu pegava ele por trás, tirava a mão e vamos lá. E ele vinha com a perninha. E eu soltava e daqui a pouco ele via. Eu pegava de novo. Bora, você vai aprender a andar. Ia de novo e daqui a pouco ia, caía. Olha ele querendo gatear de novo. Não, está na hora de você andar. Você vai ver coisas andando
que engateando você não tem a mesma visão. Você chegou aqui talvez engateando, mas você vai andar. Você vai andar. Você vai andar. Então eu segurava ele e ele ia lá. Até que um dia, todos eles, eu segurei e então eu estou aqui, embora. E ele vai com a perninha, vai com a perninha, vai com a perninha e daqui a pouco começa a andar e não volta mais a engatear. Não volta mais a engatear. Você não vai voltar a afundar, não. Não vai, não. Não vai, não. Porque hoje você sabe como andar por cima. Não vai, não, não vai, não, não vai, não. Escuta o que eu vou dizer. Depois que ele tirou Pedro e voltou com ele para o barco, diz que a tempestade cessou. Cessou. Não espera a tempestade cessar para andar. Anda. E ela... Não me ajuda. Pelo amor de Deus, você não veio nessa noite perder tempo. Pelo amor de Deus. Eu vou repetir. Às vezes as pessoas estão esperando a tempestade, a dificuldade, amenizar, parar, para que elas dêem um passo de fé, para que elas possam andar. Mas a Bíblia diz que depois que eles começaram a andar e voltaram para o barco, a tempestade fez o quê? Então não espere a tempestade cessar para você andar sobre as águas. Começa a andar sobre as águas. E a tempestade acabará. Oh, irmãos! Aleluia! Aleluia! Eu não sei quando a tempestade vai acabar, mas eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí porque ela não vai me impedir de fazer o que eu preciso fazer. Ei, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Conquista costuma dar no inverno 10 graus, 12 graus. Eu já peguei madrugada de 5 graus. Eu vou lhe dizer, amanhece e ninguém para, a cidade não para. As pessoas continuam trabalhando, as pessoas continuam indo para a academia, as pessoas continuam indo para a igreja. Não para porque choveu, porque fez frio. O frio, a chuva, a tempestade não pode nos parar. Antes de ela chegar, você estava vivendo a sua vida, andando e fazendo tudo o que precisa. E porque ela chegou, você vai parar? Não, ela não é mais importante do que você. Ela não é mais importante do que o Deus que você serve. Ela não é mais importante do que o seu casamento, do que a sua família, do que nada. Se ela me encontrou andando, ela vai continuar me vendo andando. Andando, 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 andando. É como se o diabo estivesse dizendo, ei, peraí. Essa tempestade não está funcionando nada, porque eles continuam andando. Eles continuam avançando. Oh, irmãos. Fica de pé, por gentileza. Não é uma imersão profética? É ou não é? Vamos fazer algo? Vamos sair do barco nessa noite? Vamos sair do barco? De forma profética? Vamos sair do barco, bora? Nessa noite, eu e você, vamos lá? Dá a mão para a pessoa que está ao seu lado aí agora. Se quiser, fecha o corredor mesmo. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado se ela está preparada aí agora. Pergunta para o outro se ele está preparado. Hoje é a noite de andar por cima e não por baixo. Isso aqui é só um ato profético do que já está acontecendo no mundo espiritual.
Quando eu disser o 3, você simplesmente só, não precisa dar 12 passos, você só vai dar um passo, só vai fazer isso. É como se você estivesse saindo do barco e andando no sobrenatural. Andando no sobrenatural. Imagine, preste bem atenção, você chegou aqui com algum desafio, então imagine que ele esteja aí. Você não está nem aí, você vai partir para cima agora. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e o diabo fugirá de vós. E o diabo fugirá de vós. E o diabo fugirá de vós. 1, sujeitai-vos a Deus. 2, resistir ao diabo. 3, e ele fugirá de vós. Celebra aí agora. Estamos por cima. Yeah! Aleluia! 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 Yeah! Aleluia! 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 Vamos celebrar o Senhor!